Olá, meu nome é Camila Caringi, sou jornalista, editora do site Versa Maria. Hoje eu tô aqui para falar sobre violência doméstica. Esse é o início de uma série que pretende discutir diversos temas relacionados às questões de violência de gênero, conceitos feministas, atendimento a vítimas de violência. Eu me deparei recentemente com uma pesquisa da Natália Parisotto. Natália Parisotto é assistente social, formada pela PUC São Paulo, e agora ela está desenvolvendo uma dissertação a nível de mestrado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu tô aqui com os primeiros escritos, os primeiros rascunhos da dissertação dela de mestrado, e eu queria ler alguns trechos para vocês. Ela tem, claro, uma biografia extensa, mas ela também foi fazer uma pesquisa de campo, conversando com mulheres em situação de violência, para traçar um quadro do percurso que uma mulher faz, que ela precisa fazer para sair de uma relação violenta, quais são as medidas efetivas, como é que o judiciário atua nessas questões. Entre os depoimentos, eu separei 3 trechos aqui para ler pra gente. Todos os nomes são fictícios, ok? E tudo consta na pesquisa da Natália Parisotto. Tem aqui um depoimento da Mariana. Minha filha via eu apanhando e na penúltima vez que ele me chutou, eu cheguei pra minha filha e falei assim: não, ele não tá me batendo não, ele tá brincando. E ela disse: ah, então tá bom, mamãe. Aí eu olhei para os meus filhos e pensei: eu não quero que eles passem por isso. Uma vez eu cheguei a pedir desculpas pra ele. Ele me bateu e eu pedi desculpa pra ele. Ele me bateu porque o feijão tava sem sal. E eu falei assim: olha, desculpa, você tá certo em me bater porque o feijão tava sem sal, eu tenho que apanhar mesmo. Entendeu? Então, assim, umas coisas muito, muito malucas que acontecem, né? Quando você se sente culpada por tudo mesmo. Eu pensava que ele ia mudar, ele ia melhorar, que ele não era daquele jeito, que se eu mudasse, se eu melhorasse, se eu aceitasse as coisas dele, ele ia melhorar, entendeu? Então é assim, você fica totalmente bloqueada naquilo, né? Aos poucos você vai vendo que a pessoa não gosta de você, que a pessoa tá só te maltratando. Mas até você ver isso, assim, demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Há pouco tempo atrás eu fui entrevistada por um jornalista que fazia uma matéria sobre violência doméstica especificamente, e eu contei toda a trajetória do meu relacionamento violento. Ele me perguntou por que eu demorei tanto pra sair da relação. Não foi uma relação assim tão longa, mas houve de fato uma demora entre eu entender que o relacionamento estava sendo abusivo e a minha saída. Eu expliquei então pormenores da dificuldade de procurar ajuda, da dificuldade de obter apoio. Uma mulher sozinha simplesmente morre. É difícil abrir o que está acontecendo, são eventos graves e que normalmente as pessoas não estão muito interessadas. Quando eu terminei o meu relato, ele me perguntou novamente: mas por que você não saiu logo dessa relação? Eu perdi a paciência e falei: olha aqui, você não ouviu nada do que eu falei até agora? De fato, quando uma mulher sofre uma agressão como essa, por exemplo, dessa mulher que pediu desculpas porque o feijão estava sem sal, eu mesma já escutei que eu sou burra, idiota e incompetente porque a comida dele não estava pronta na hora que ele desejava, é como se você entrasse numa espécie de passe hipnótico que te coloca num estado de choque. É difícil reagir a uma violência fora de contexto. Uma coisa é uma briga na rua, outra coisa é o seu companheiro te dizendo aquele tipo de coisa. Essa demora muitas vezes é vista como um pretexto da mulher para continuar na relação ou porque ela gosta de apanhar. É muito importante que haja apoio, porque senão quanto mais as pessoas constrangem a mulher, culpando ela por estar naquela relação, mais ela tende a ficar naquela relação e mais difícil é sair. É sobre isso que eu falei com a própria Natália Parisotto, a pesquisadora que colocou todos esses registros aí, está fazendo um trabalho muito interessante. Ela conversa agora sobre por que as mulheres demoram tanto para sair das relações violentas. A Camila me deu o desafio de explicar por que as mulheres em situação de violência têm tanta dificuldade de romper com essas relações. Essa resposta não é fácil, mas ela está diretamente relacionada com a socialização de gênero desigual que acontece na nossa sociedade. Um dos primeiros elementos que eu gostaria de destacar é o fato de que a maioria das mulheres ainda é socializada entendendo que o maior evento da vida dela é o casamento. Isso não quer dizer que o casamento não possa ser importante e muito bacana, mas a gente tem que entender que para muitas mulheres, romper com um homem autor de violência é romper com o seu maior projeto de vida. É romper com o homem que você escolheu para ser seu companheiro, é para romper com o pai dos seus filhos e assumir publicamente que o seu grande projeto não deu certo, então isso não é fácil.
O segundo elemento que eu gostaria de dizer é que a violência doméstica de gênero ela geralmente é marcada por eventos pontuais, cotidianos e rotineiros. Ou seja, se a gente pegar esses eventos pontualmente e analisar cada um em separado, eles nem têm grande importância, assim, parecem pequenas picuinhas do dia a dia. Mas se a gente avaliar isso no complexo da vida dela ao longo de anos, a gente percebe que esses pequenos xingamentos, você é inútil, você é imprestável, você não vale de nada, teve impactos severos na autoestima dessa mulher, na identidade dela e na subjetividade. O que significa que isso não é causa da violência, isso é consequência da violência doméstica. E a gente precisa ajudá-la a reencontrar as suas forças, reencontrar a sua identidade para que ela consiga mover alguma ação contra essa violência na vida dela, né? Outro fato é que existe o ciclo da violência. O homem não é violento o tempo inteiro, ele não é agressivo o tempo inteiro. Tem os momentos em que ele é um príncipe, muito melhor provavelmente do que todos os namorados que a gente já teve na vida. Ele leva café na cama, ele faz juras de amor, ele cantarola, e isso tem tudo a ver com o mito do amor romântico que faz super sucesso na nossa sociedade. Então ela entende que na verdade ele ama ela. Aquilo foi um evento ruim, mas ele não é ruim o tempo inteiro, e isso confunde as mulheres. Então é muito importante que na hora da violência a gente consiga acolhê-la, trazê-la para uma reflexão sobre como aquilo é ruim na vida dela, porque provavelmente na sequência vai vir a fase da lua de mel, em que ele vai ser muito legal novamente e ela vai se convencer de que talvez valha a pena dar mais uma chance. Outro elemento muito importante é o fato de que a violência ela é geralmente muito naturalizada na nossa sociedade, porque ela acontece no âmbito sacro da família, que a gente entende que a gente não deve mexer, porque em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então a gente percebe que as mulheres sofrem violência nas suas casas, e elas sabem que eu sofro, minha vizinha sofre, minha mãe sofria, minha sogra morreu disso, então tudo bem, é assim que as coisas são e não se mexe dentro da casa de ninguém, a gente não dá palpite, a gente não pode interferir. Isso é um elemento muito grave que faz com que as mulheres se sintam muito isoladas, que é um outro elemento muito característico. E o que acontece? Quando elas decidem romper com esse isolamento e procurar ajuda, o que acontece muitas vezes é que elas são culpabilizadas, porque elas aguentaram tanto tempo, como é que elas aguentaram, como é que elas voltam com esse homem, você deve gostar mesmo de apanhar. E aí a gente percebe que isso faz com que elas engajem novamente no ciclo da violência, porque o que acontece depois da agressão? A lua de mel. E aí vai estar todo mundo culpabilizando ela pela violência, enquanto o cara tá super adorável, querido, pedindo desculpa, dizendo que ele nunca mais vai fazer aquilo, que ela é a mulher da vida dele, que eles têm uma vida juntos. E aí ela vai voltar, porque vai ser muito mais difícil assumir publicamente que ela quer romper com aquele homem que foi tão importante para ela e é o pai dos filhos dela. Tá vendo só? É por isso que é importante falar sobre isso. O choque inicial de perceber que os seus sonhos foram embora, ou que aquela relação de fato não será o que você imaginou a princípio, esse choque inicial precisa ser superado. E ele só vai ser superado se houver um preparo. Se a gente conversar sobre isso e a gente entender o que é admissível dentro de uma relação e o que absolutamente não é. A gente vai continuar, portanto, falando sobre esse assunto. Na próxima semana tem mais vídeo. Até lá, entra no nosso site, versamaria.com. Tem lá um podcast semanal com assuntos diferentes, não é a mesma coisa que tá no vídeo. Participa, tem Instagram, a gente tá no SoundCloud, Facebook. Manda lá na nossa aba contato, seu recado, críticas, sugestões. Comenta aqui embaixo no YouTube, assina o nosso canal. Ou então manda um e-mail pra gente, contato@versamaria@gmail.com. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.